A série que traz as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026 está no ar e nesse 18º episódio vamos falar da Escócia. Você quer saber qual que é o estilo de jogo, quem são os principais jogadores, pontos fortes, pontos fracos, como é que foi o ciclo para chegar até a Copa do Mundo e até onde eles podem ir no Mundial? Tudo isso a gente vai falar agora. Você está no canal Miguel Fortunato Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as seleções nacionais, sobre a Copa de 2026. Peço o like, peço a sua inscrição e também que você assista ao conteúdo até o fim e depois diga o que achou. Vamos falar deste país, de um dos inventores do futebol, né, de 5 milhões de habitantes, país que faz parte do Reino Unido, mas para a FIFA, a Escócia, a Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte são nações distintas que competem de maneira independente. Essa vai ser a 9ª Copa do Mundo da Escócia. É uma doideira pensar que a Escócia de 74 até 98, ela jogou quase todas as Copas, ela só ficou de fora da Copa de 94. E de 98 até 2022, ela não jogou mais nenhuma vez, não conseguiu mais se classificar. Então, era uma habituê de Copa do Mundo que agora retorna à competição. O melhor resultado foi um 9º lugar em 74. A Escócia, pasme, ela nunca passou de fase, nem numa Copa do Mundo, nem em uma Eurocopa. A Escócia nunca jogou um jogo de mata-mata em uma grande competição. Então vamos falar desse ciclo, onde a Escócia se classificou para a Eurocopa de 2024. Né? Na Euro, ela caiu no grupo com a Alemanha, a Suíça e a Hungria, e acabou empatando um jogo, perdendo 2 e sendo eliminada na fase de grupos. Né? Mas nas eliminatórias, caiu no grupo da Espanha e conseguiu eliminar a Noruega e a Geórgia. Né? Geórgia do Kvaratskhelia, a Noruega do Haaland, ficaram atrás da Escócia na competição. Então, um excelente resultado aí para a Escócia, voltando a jogar uma Eurocopa. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a Escócia, nesse novo formato, né, com alguns grupos de 4 equipes, caiu num grupo bastante nivelado, que tinha a Dinamarca, que tinha a Grécia e tinha a Belarus. E a Escócia conseguiu a classificação. Em primeiro lugar, só perdeu um dos 6 jogos, que foi para a Grécia, né, mas ganhou o último jogo de 4-2 contra a Dinamarca, que era o confronto direto, e avançou para a Copa do Mundo. Na Nations League, foi líder do grupo na Liga B em 2023, conseguindo o acesso para a Liga A, né, para jogar pela primeira vez a Liga A, mas nessa última edição da Nations League acabou sendo rebaixada, né, com esse novo formato onde os terceiros colocados jogavam playoffs contra os segundos colocados de grupos da Liga B. Então ela ficou em terceiro no grupo da Nations, mas aí no confronto contra a Grécia e de volta acabou sendo rebaixada. E nos amistosos, 10 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, incluindo as 2 dessa última data FIFA, né? Derrota para o Japão com um time bem mexido, a Escócia com um time praticamente titular, e derrota também para o time da Costa do Marfim. O treinador é Steve Clarke, né? O exército de Steve Clarke, como diz aí a música da torcida da Escócia. Ele está desde 2019, uma época onde a Escócia não ia muito tempo para a Euro, não ia muito tempo para a Copa do Mundo, estava na Liga C da Nations League. A Escócia estava muito abaixo do que a gente espera, né? Para essa seleção britânica. Porém, com ele a coisa deu uma melhorada, né? 3 classificações para grandes torneios, classificação para Euro 2020, classificação para Euro 2024 e agora para a Copa do Mundo. Isso sem contar o acesso na Liga B da Nations League para jogar a Liga A, que depois acabou virando um rebaixamento, mas colocou a Escócia em uma edição da Nations League entre as principais seleções da Europa.
Bom, começando os destaques da Escócia com Scott McTominay, né? Um dos grandes astros do Napoli da Itália. Jogador que no Manchester United tinha uma função muito mais tímida, né? Um cara mais marcador e tal. Era meio criticado pela torcida. Chegou a disputar a posição com o Casemiro no Manchester United. De repente, no Napoli, ele vira um goleador, um jogador que joga mais perto do gol, né? E é importante frisar isso porque na Escócia a gente vai ver na questão tática que o papel dele mais perto do gol é muito importante. É um cara que muitas vezes vira até um segundo centroavante da seleção escocesa. E o McTominay é o jogador escocês que nesse momento está no maior patamar mesmo, jogando muita bola, né? Repete os 13 gols da temporada passada pelo Napoli, já repetiu nessa, e a gente ainda tem temporada pela frente, ele pode superar. Então chega com certeza como o principal nome da seleção da Escócia para a Copa, né? E o jogador mais famoso é o Robertson, né? Capitão da seleção escocesa, um lateral histórico do Liverpool, com título de Premier League, com título de Champions League, Mundial de Clubes, com a equipe dos Reds. E o Robertson é uma bandeira da seleção da Escócia, já chegou a jogar no meio, já jogou de ala, joga de lateral, pode jogar até de terceiro zagueiro também. Um jogador experiente que é fundamental aí para a seleção escocesa poder fazer uma boa Copa do Mundo, né? E o Robertson, ele é reserva do Kerkers no Liverpool hoje, mas foi titular em algumas partidas, tem 35 jogos na temporada entre titular e reserva no Liverpool, e é um jogador que certamente chega numa forma física ainda interessante. Não é mais aquela máquina física de 2019, 2020, né? Mas ainda é um jogador que pode contribuir. Outro nome famoso, né, principalmente para quem acompanha a Premier League, é John McGinn, jogador que está no Aston Villa, até teve uma lesão, né, no último jogo contra o Nottingham Forest, na primeira semifinal da Europa League, mas aparentemente não é nada muito sério. É um cara que pode jogar nas duas pontas, né, nos dois lados ali como um meia aberto, infiltra muito para dentro, tem chute de fora da área, tem assistência. É um cara que já tem 7 gols com a camisa do Aston Villa nessa temporada. Outro nome do meio-campo interessante é Lewis Ferguson, né? Volantão ali do Bolonha, jogador de muita mobilidade, velocidade, né? Que é importante a Escócia ter aí essa intensidade para recuperar a bola, para ganhar duelos físicos nos jogos que vai ter, né? Especialmente contra Marrocos, que certamente vai ser uma batalha física dentro de campo. Ter um cara como Ferguson para dar esse dinamismo, para recuperar a bola, vai ser fundamental. Bom, agora nós vamos falar do passado e do futuro, né? Que podem estar em campo no presente também. O primeiro é o goleirão Craig Gordon, da seleção da Escócia, experiente demais, né? O Craig Gordon tem 43 anos e, assim, a expectativa é que o goleiro do Hearts esteja aí em condições de jogar. Já foi dito na imprensa escocesa que se ele estiver bem, se ele conseguir estar 100% bem, né, tá sofrendo com problemas de lesão, ele vai aí ser o titular na Copa, do Steve Clarke. A questão é que ele foi muito mal em jogos recentes aí, sofreu gols complicados, né, principalmente lá no jogo contra a Grécia, gols que poderia ter evitado, e aí começou-se a duvidar, será que o Craig Gordon ainda é um goleiro para ser o goleiro da seleção, né? Ele que tem 83 jogos com a camisa da seleção da Escócia. Ao que tudo indica, se ele estiver bem, ele vai, pelo menos entre os 3 goleiros, ele vai, mas o Andreas Gunn, goleiro reserva do Nottingham Forest, é quem está ganhando mais oportunidade aí nos últimos amistosos como titular, mas o legado do Gordon é realmente muito interessante, o goleiro que está aí há mais de 20 anos como goleiro da Escócia. E o futuro é Lennon Miller, né? 19 anos de idade. Quando o Craig Gordon estreou com a seleção da Escócia em 2004, o Lennon Miller não estava nem nos planos de nascer ainda, né? A doideira, né? A gente vê esse conflito de gerações aí. O Lennon Miller tem 19 anos, surgiu como um fenômeno no Motherwell,
da Escócia, e está ultimamente na Udinese, né? É um cara que a gente tem aí protótipo para ir para times grandes do futebol europeu, está jogando na Itália. O Lennon Miller aceitou ir para a Udinese, né? Ele e seu empresário, por entenderem que era uma boa vitrine para depois ser negociado. E o Lennon Miller deu uma declaração que foi muito curiosa, né? Quando ele foi convocado pela primeira vez para a seleção da Escócia no ano passado, ele disse que em poucos meses ele se tornaria o melhor jogador escocês. E isso repercutiu muito mal na imprensa, né? Soou como um deboche, como um desrespeito com os companheiros, com uma arrogância. Aí o Steve Clarke saiu em defesa dele. Ele disse, um jogador que quer ser o melhor é algo positivo para a gente. Tentou botar em panos quentes a situação. Mas assim, não é 100% certa a ida do Lennon Miller para a Copa do Mundo, mas assim, é um talento que a Escócia tem, um cara que pode botar um tempero, uma habilidade ali, uma jogada de drible para um segundo tempo de jogo e que seria interessante. E a gente está falando do menino que pode ser o jogador do futuro aí, o grande jogador da seleção da Escócia aí nos próximos anos. Vamos ao nosso campinho para entender então esse 4-2-3-1 que outrora já foi um 3-4-2-1, né, do Steve Clarke. Na Eurocopa de 2024 era um esquema com 3 zagueiros, né? Pode ser que em alguns momentos ou algum jogo específico isso aconteça, né? Com a entrada do Tierney como um terceiro zagueiro pela esquerda ali e um dos caras do ataque saindo, perdendo vaga no time. O Tierney, a gente não pode esquecer que foi quem fez o gol que foi da classificação, né? Tava 2-2 contra a Dinamarca, ele acha aquele chutaço de fora da área. Então, certamente o Tierney, em algum momento, ele estando bem fisicamente, ele sendo convocado, ele vai estar envolvido aí, né? Mesmo não sendo o titular. Mas do time que mais vem jogando, a gente tem a disputa no gol entre o Gordon e o Gunn. O Hickey do Brentford, lateral direito, né? Também teve problemas de lesões recentes aí. Na zaga tem briga dos dois lados, né? O Sutar do Rangers com o Hendry do Al-Ettifaq pela direita e o Makina, jogador do Dinamo Zagreb, com o Hanley do Hibernian. Na esquerda a gente tem o Robertson como lateralzão. A dupla de volantes, até pensando em jogos contra Marrocos e contra Brasil, onde a Escócia vai ter que se defender bem, roubar bastante bola, a gente deve ver o Gilmour do Napoli tendo o Ferguson como seu companheiro. Mas em muitos jogos da Escócia nesse final de ciclo, a gente viu o Christie, jogador do Bournemouth, ganhando a posição de um dos volantes e sendo um jogador um pouco mais avançado, e a Escócia com um volante só, tendo aí o Christie como um jogador que chega mais perto do McTominay ali. Contra o Haiti, na estreia, talvez seja até provável que jogue um dos dois volantes, o Christie e o McTominay no meio, tá? Não me espantaria se eu visse essa formação. Agora, em jogos contra Marrocos e Brasil, acho que 2 volantões ali para deixar o meio-campo mais seguro, deve ser o normal, né? Aí no ataque, ali do meio para o ataque, a gente tem o Doak sendo essa opção, o Christie pode jogar por ali também, né? Para fazer essa função pela direita. E o interessante é que com o Doak é um jogador jovem, né? Que deu bastante dinamismo para essa seleção da Escócia. Com o Doak e o Maguinho, você consegue inverter os dois de lado o tempo todo, né? Então, dá para surpreender um pouco o adversário aí no estilo de jogo, até porque eles têm um pouco de diferença, né? Nas características deles. O McTominay é o meia, quase um segundo atacante, como eu falei, porque é um cara que chega muito ali na área na hora dos cruzamentos, para arrematar, para pegar um rebote. E aí a gente tem uma disputa muito interessante para ver quem vai ser o centroavante, né? A gente tem o Che Adams, do Torino, que é um jogador ali de mais preparo, de toque, um pouco mais de qualidade, e o Leon Dykes, que já é aquele centroavante escocês mais raiz, né? O Dykes joga no Charlton, é aquele jogador que vai te dar mais briga corporal, disputa por espaço, para tentar ganhar uma bola na força, finalizar. É esse tipo de jogador que você pode ter. Aí depende do momento, depende da proposta que a Escócia quer. Uma coisa que eu sinto falta
na seleção da Escócia é velocidade para contra-ataque. Eu acho que é uma seleção que joga para se defender, mas que não tem aquele velocista para puxar um contra-ataque, para tentar uma ligação rápida. É um time que se defende e aí busca chegar a cavar uma falta, um escanteio, um cruzamento, e isso dificulta para você ser um time reativo, né? Essa falta de velocidade para um contra-ataque mais rápido, que coloca o adversário em apuros. Aí a gente vai ver a Escócia se defendendo, né? Você vai vendo na imagem. Esse lance deu ruim, né, até, né? O jogador da Dinamarca recebeu o passe entre linhas, né? E saiu na cara do gol. Mas não é para isso que eu quero mostrar, não. É para mostrar mais como a Escócia se defende, né? O centroavante fica lá na frente, isolado, né, uma linha de 4, seja nessa marcação mais alta, seja numa marcação mais baixa. E a gente tem aí os 5 jogadores, né, os 2 volantes ali que estão ali, um na frente e outro atrás do árbitro de amarelo. E a gente tem a linha de 3 no meio campo, esse 4-2-3-1 bem definido. Aí vai depender da execução da pressão bem feita para a Escócia não ter problemas como teve nesse passe aí. Mas essa é a formatação defensiva do time do Steve Clarke. Aí ia pegar o gol contra a Dinamarca, que foi um gol Puskás, né? Um gol de voleio lindo do McTominay. Mas eu resolvi pegar esse lance aqui. Porque é a mesma movimentação. Se você pegar aquele gol na internet, que no YouTube, se olhar o gol do McTominay contra a Dinamarca, ele está exatamente aí na marca do pênalti, e aí vem o cruzamento. E aqui se repete, automático. A Escócia vem com posse, trabalhando pelas pontas, buscando um cruzamento, o McTominay fica do lado ali do centroavante na área, buscando também ser uma opção de cabeceio, porque apesar dele ser um meia de qualidade, de capacidade física, ele tem 1,93 m e tem um ótimo cabeceio. Então ele vira uma espécie de segundo centroavante quando a Escócia está aí ocupando o campo de ataque do adversário. Bom, aí o outro momento defensivo da Escócia, isso aqui é batata contra o Brasil, tá? Essa linha de 6 aqui. A Escócia está aí com seus 4 defensores, né? Os 2 laterais e os 2 zagueiros ali, numa linha de 4. E aí, lateralmente, os 2 pontas, os 2 meias abertos, baixando para cobrir as laterais aí. Principalmente em momentos que a Escócia tiver que se defender mais, essa linha de 6 vai aparecer, né? Tem daí os 2 volantes e o McTominay fazendo aí uma linha de 3 na frente, o centroavante mais adiante. Então, esse tipo de defesa aqui, principalmente contra o Brasil, a gente vai ver a Escócia fazer. Bom, vamos projetar a Copa da Escócia, então, né? Boston é o destino da estreia contra o Haiti. Depois, jogo em Boston de novo contra Marrocos e o Brasil em Miami na terceira rodada. A gente pensando no torcedor escocês, apesar das reclamações por conta do preço do ingresso, os escoceses nesses momentos, nessas competições, eles fazem muita festa, né? E Boston já é um lugar que tem muito, ali na costa leste dos Estados Unidos, vai vir muita gente da Escócia, então vamos beber pra caramba, vamos fazer festa pra caramba. Imagina o ambiente que vai ficar cidade de Boston, esse monte de escocês fazendo festa nesses 2 primeiros jogos. Então esse clima favorável que vai fazer a Escócia praticamente jogar em casa vai ser muito interessante para conseguir aí pontuar contra Haiti e Marrocos. Acho que a conta é clara aqui, né, gente? 4 pontos, 3 contra o Haiti e pelo menos 1 contra Marrocos, que dá, né? A gente viu na Copa Africana de Nações que Marrocos tem muita dificuldade contra defesas fechadas. A Escócia pode armar um retrancão aí, um jogo bem físico e conseguir pelo menos empatar contra Marrocos. Aí já chega contra o Brasil numa boa. Já chega contra o Brasil numa boa. De repente o Brasil joga com o time todo reserva, está classificado. De repente até a Escócia arruma mais alguma coisa. O Brasil também tem dificuldade com defesa fechada, né? A gente não pode esquecer desse ponto também. Então, na minha opinião, é a grande chance da história da Escócia de jogar um mata-mata. Um dos países que ajudou a inventar esse negócio, nunca ter jogado um mata-mata de Copa ou de Euro é uma loucura. Então acho que agora é a chance, agora é o momento, essa nova Copa do Mundo permite. Então acho que a Escócia tem que se permitir, tem que sonhar e fazer aí acontecer. Dá para chegar no mata-mata.
Acho que mais do que isso, aí a gente vai acontecer, né? E de quem vai enfrentar, de como vai estar jogando, de como a coisa vai fluir. Mas passar de fase e jogar um joguinho eliminatório, eu acho que esse é o objetivo da Escócia nessa Copa do Mundo. Certo, gente? Tem muito conteúdo aqui de Copa para vocês maratonar. Passeiem pelo canal aqui, assistam, tem muita coisa, tudo feito com muito carinho para vocês. E a gente se vê no próximo. Diga aqui nos comentários o que você acha que vai ser a Copa do Mundo da Escócia. Um grande abraço e até a próxima.